nome é Matheus Rodrigues Garcia Araújo, sou estudante do curso de Agronomia do campus da Unemate de Cáceres. Vou estar falando hoje um pouco da diabrótica especiosa, popularmente conhecida como a vaquinha, que é uma das principais pragas da cultura do feijoeiro. A diabrótica especiosa, ela é um inseto, é um coleóptero da família Chrysomelidae. Ele possui por características polífica, com coxas posteriores não dividindo o orostomído basal, tem a cabeça curta, antena curta e tarso aparentemente com 4 segmentos. O adulto da diabrótica especiosa ele vive em média de 50 a 60 dias. Ele mede de cerca de 6 milímetros de comprimento. A fêmea põe cerca de 420 ovos em média e que se desenvolvem em 6 a 8 dias. As larvas apresentam 3 estágios em 9 a 14 dias, ou seja, o desenvolvimento holometábulo, A diabrótica especiosa, em sua fase adulta, ela pode se alimentar de flores vagens e causam a desfolha durante todo o ciclo da cultura do feijoeiro, sendo do estágio V2 ao V8, reduzindo assim a área fotossintética. Os danos mais significativos ocorrem geralmente no estágio da planta recém-emergida, podendo consumir assim as folhas novas, podendo causar a morte da planta. Já em outros estágios, o dano é menor, pois os estudos indicam que o feijoeiro pode tolerar de 20 a 66% de desfolha, sem que ocorra assim a perca na produção de grãos e na qualidade do produto. Além da fase adulta, a diabrótica especiosa pode oferecer danos à cultura do feijoeiro também em sua fase larval, onde ela é conhecida como larva alfinete. Essa larva, em seu último estágio, próximo ao estágio de pupa, ela pode apresentar 10 milímetros de comprimento. Ela constitui por uma coloração branca, tendo a cabeça, o tórax e as pernas torácicas de coloração preta. Ela constitui 3 instares larvais, sendo o período de desenvolvimento das fases imaturas, constituídas por ovo, larva, pré-pupa e pupa, que é variável em função da temperatura e da dieta empregada para sua criação e desenvolvimento. A diabrótica especiosa ela contém um período de desenvolvimento em fases imaturas, composto por ovo, larva, pré-pupa e pupa. Os adultos, as vaquinhas, preferem ovipositar os seus ovos em solos escuros com maiores teores de matéria orgânica e de umidade relativamente alta, o que favorecerá a adaptação, o desenvolvimento e a perpetuação da praga no local agrícola. O ciclo de vida deles contém a fase de ovo durando de 5 a 7 dias, a fase larval de 14 a 26 dias e a fase de pupa de 5 a 7 dias. Ao término da fase de pupa, dará origem ao inseto já na fase adulta, para posteriormente realizar o processo de acasalamento, realizando novamente todo o ciclo. A diabrótica especiosa, em sua fase larval conhecida como larva alfinete, oferece danos significativos à cultura do feijoeiro, aonde a larva se alimenta das raízes, nódulos e sementes em germinação, fazendo a perfuração no local e se alimentando dos nutrientes fornecidos pela cultura. Através disso, as raízes não vão absorver bem a água e os nutrientes para o seu desenvolvimento cultural, deixando assim a planta debilitada, desenvolvendo
atrofiações em suas hastes e folíolos, e ocorrerá também o amarelecimento das folhas basais, que posteriormente culminarão na morte da cultura. Existem alguns métodos de controle para evitar a perpetuação da praga no campo. Na fase larval da diabrótica especiosa, se recomenda a aplicação de fungos nos sulcos, como fungos como a Beauvaria bassiana e o metarrhizium. Para a fase adulta da diabrótica especiosa, se recomenda a aplicação no campo de vespas e marimbondos pertencentes à ordem Hymenoptera para o controle destas. Para evitar a presença dessas pragas, recomenda-se a utilização de controle cultural, utilizando sementes de qualidade. E é importante também considerar a umidade e o método de preparo do solo, que pode afetar na população de larvas alfinete. Como já foi citado, os adultos preferem depositar os seus ovos em solos escuros com maiores teores de matéria orgânica e de umidade relativamente alta. Um dos métodos utilizados para diminuir essa incidência e não favorecer a adaptação e o desenvolvimento da praga no campo, se recomenda utilizar o menor número de plantas por fileira e aumentar o espaçamento entre linhas da cultura, favorecendo assim com que haja uma maior luminosidade no solo e no baixio da cultura, fazendo com que haja uma diminuição da umidade do solo, o que não favorecerá a adaptação e o desenvolvimento da praga no campo de uma forma mais severa. Outro método de controle cultural utilizado para o controle da diabrótica especiosa é a confecção de armadilhas com feromônio e cores atrativas a esta. Aqui neste exame vemos a confecção para o material utilizado para a base de feromônio, que serão atrativos para a confecção e capturação das pragas no ambiente de cultivo desejado. Os materiais utilizados são garrafa PET, podendo ser de 500 ml até 2 litros, a tintas de cor amarela ou azul, sendo a coloração amarela mais atrativa para a vaquinha, arame, que será de sustentação para as armadilhas. Também teremos 8 colheres de sopa de breu moído. Esse breu moído é uma resina que é extraída da almocega, que é uma árvore da floresta amazônica, que funcionará como feromônio para a atração da vaquinha. E 5 colheres de sopa de óleo de soja, para a confecção da cola e do feromônio atrativo. E um papel cartão de cor amarela ou azul, que também será outro método utilizado. Ou seja, teremos a confecção de 2 armadilhas em garrafa e em papel cartão. Primeiramente, o passo utilizado: colocar a tinta no interior da garrafa, mover a garrafa e esperar secar a tinta, dando a coloração azul ou amarela em seu interior, para que não afete a aplicação do feromônio na parte externa. Em seguida, furar as tampas e amarrar o arame para usá-lo como sustentação no campo. Já no caso do papel cartão, você dobrará o papel cartão para ficar os 2 lados com a mesma coloração e cortar em tiras. Após isso, será realizado a confecção do líquido para aplicação sobre a superfície da garrafa e do papel cartão, que será um modo atrativo para a praga. Em uma vasilha de alumínio em fogo baixo, adicionar 8 colheres de sopa de breu moído e 5 colheres de sopa de óleo de soja. Deixar sobre o fogo baixo por 5 minutos. Após isso, desligar o fogo, esperar um tempo, em média de 2 minutos. Em seguida, com o auxílio do pincel, aplicar a mistura sobre a superfície externa da garrafa
e sobre a parte anterior e posterior do papel cartão. Em seguida, estará confeccionado a armadilha com a finalidade de capturação da vaquinha em sua lavoura. Então é isso, finalizando a apresentação sobre a diabroca especiosa, comumente é conhecida como vaquinha, pertencente à ordem Coleoptera, família Chrysomelidae. Finalizamos a apresentação falando sobre suas características, danos, métodos de controle e curiosidades perante a praga.